Bom dia, alunos! Hoje, na nossa aula de artes, nós vamos falar sobre as manifestações artísticas. A arte é uma forma de expressão humana que existe desde os tempos primórdios, né? As primeiras manifestações artísticas, elas datam desde os períodos da arte rupestre, né? Então, há muito e muito tempo atrás, o ser humano, né, já vem se expressando através das suas manifestações artísticas. Com o passar do tempo, foram surgindo outras artes, né? Diversas maneiras de se comunicar artisticamente. Hoje nós temos mais ou menos 11 tipos de artes, né? São elas a música, a dança, a pintura, a escultura, o teatro, a literatura, o cinema, a fotografia, a história em quadrinho, os jogos eletrônicos, né, os games hoje em dia, e também a arte digital. Agora, falando um pouquinho resumidamente sobre cada uma delas. A música, né, é um tipo de arte que utiliza as combinações dos sons, né, como matéria-prima, o ritmo, a melodia, a harmonia, e os artistas compõem canções capazes de marcar profundamente a vida das pessoas, né? E há diversos estilos e ritmos musicais. Na dança, agora a dança já é uma das expressões mais antigas da humanidade, sendo que na pré-história ela já era executada, né, através de ritos de cerimônias, né, com o intuito de conectar com o ser divino, né. É provável que tenha surgido junto com a música, geralmente executada, né, através do ritmo. Então, acredita-se que a música surgiu junto com a dança, né, a partir do momento que os homens da pré-história já começavam a imitar os animais e emitir sons, e atribuindo ritmos. Agora, na pintura, é outro tipo de arte que acompanha a humanidade também há muitos e muito tempo, né? Desde a pré-história, os homens das cavernas já se manifestavam através das pinturas rupestres, né? Agora, na escultura, a escultura já é também uma manifestação que vem desde os tempos remotos, né? A peça mais antiga que se tem notícia é Vênus de Willendorf, né? Encontrada na Áustria e que a data mais de 25 mil anos. As esculturas elas podem ser feitas de vários materiais, como madeira, o gesso, o mármore, a pedra-sabão, a argila e entre outros. Agora, já o teatro, o mais próximo que conhecemos atualmente, teve início na Grécia Antiga, né, por volta do século VI antes de Cristo. Entretanto, essa arte, meus queridos alunos, ela já era praticada de outras formas em diversas sociedades, né? O propósito do teatro é fazer os gestos e recuperar os sentidos, né? Através das palavras, através da manifestação do corporal, e o teatro ele tem o dom, né, desde a época antiga, de ter essa interação com o público. Já na literatura, é uma manifestação artística em que a palavra, a imaginação tem igual peso. Então, na literatura, a arte da palavra tem o peso igual à imaginação. Grandes obras literárias foram feitas com base em uma reinvenção da realidade. Então, eles usam fatos reais, né, para produzir obras literárias. E também tem as criações, as obras de imaginação. Já o cinema, né, que é considerada a sétima arte, a linguagem do cinema surgiu a partir da fotografia. Acredita-se que tanto a fotografia quanto o cinema surgiram mais ou menos na mesma época. O cinema é considerado a sétima arte, né, e é atribuído aos irmãos Auguste e Louis Lumière, né? Eles foram os responsáveis pela primeira exibição de uma película, né, no ano de 1885, mais ou menos, em Paris. Hoje, o cinema é uma das formas mais apreciadas de entretenimento no mundo inteiro. A fotografia, como eu já disse anteriormente, né, que foi criada mais ou menos junto com o cinema, ela foi inventada nos meados do século XIX, né? A princípio era utilizada com o intuito de copiar a realidade, né? E era um recurso recorrente para a elite, né? A fim de eternizar o papel de seus retratos.
Agora, como nova também no mercado, uma das artes novas no mercado, manifestação artística aí, a história em quadrinho, né? Ela foi criada de forma como conhecimento, né, pelo americano Richard Outcaulty, nessa época, mais ou menos de 1894, ele publicou uma revistinha no jornal, né, uma narrativa contando sobre o Menino Amarelo. E a partir daí, né, foram surgindo as grandes histórias em quadrinhos. A arte dos games. Hoje em dia esse universo é bastante grande, né? Tem um, tem um repertório muito bom, né? Tem alcançado vários lugares importantes, né? Tem atribuído esses jogos até mesmo como o intuito de campeonato, né? O universo do games, ele surgiu para o público da década de 70. Desde a década de 70 nós já temos os jogos de games, né? E foi como um lançamento de jogos que a sua expressão ganhou força, né? Pois a pessoa podia jogar vários jogos utilizando o mesmo game. Então, os games hoje em dia é considerado uma das manifestações artísticas. E por último, das 11 artes mais conhecidas, né, reconhecida, a arte digital. A arte digital é uma realidade mais recente que cresce aos olhos vistos, né? Essa maneira de produzir a arte é aliada à tecnologia e pode ser feita de muitas maneiras, como as de grandes projeções ou também através da internet, né, da webcam, de todos os aparatos que hoje em dia esse mundo tecnológico nos tem disponibilizado. Meus queridos alunos, eu vou deixar uma folhinha abaixo aí. Ela contém aí todas as artes, todas as 11 artes que nós falamos aí. O que que vocês vão fazer? Vocês vão encontrar as 11 manifestações que nós acabamos de falar, as 11 manifestações artísticas, vão colorir essas manifestações usando as cores terciárias, isso é, disponível todas as cores, né? Só que o fundo do desenho, tudo que sobrar das artes, vocês vão usar a técnica da monocromia, quer dizer, uma cor só e essas tonalidades, né? De verde, verde claro, verde escuro, azul, azul claro, azul escuro, vermelho, vermelho claro, vermelho escuro. Então, o fundo do desenho com uma tonalidade só, para separar quais são as artes, né? Quais são as manifestações artísticas e qual é o fundo do desenho. Alunos, vocês têm a partir de agora da nossa aula, né? Assim que terminar a aula, vocês vão continuar com a atividade e tem uma semana para entregar esse trabalho, tá bom? Uma boa atividade para vocês e até a próxima aula.